Hello, welcome. This is our class number 38. Hoje, então, nós vamos aprender, na verdade, nós já vimos um pouquinho isso em umas 2 aulas atrás, não é? O some e o any, não é? Mas hoje nós vamos, então, nos aprofundar um pouquinho para a gente depois, então, começar a trabalhar com os substantivos contáveis e incontáveis, tá joia? Então, vamos lá, vamos começar, então, com uma conversa. Então, essa conversa aqui, então, takes place, né? Acontece in a restaurant, ok? This conversation takes place in a restaurant. Acontece num restaurante. Então vamos lá. I love seafood. Do you have any? Sure. Lobster, shrimp. I think I prefer a salad. Our special today is coleslaw. I want some, please. And you, mister? No, thanks. I don't want any salad. Ok? Então essa foi uma conversa que poderia ter acontecido então num restaurante qualquer. 2 pessoas, né, jantando e fazendo pedidos aqui para um garçom. Eu não lembro se eu já falei para vocês, né? Garçom em inglês é waiter, waiter, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente tentar então entender essa conversa aqui desde o início. Então vamos lá, quem começa então falando aqui, né, é o senhor, né? Ele diz, I love seafood. Do you have any? Então, I love, eu gosto, eu amo. Sea é mar, né? Oceano. Então, seafood, comida do oceano, né? Seria para nós como frutos do mar, né? Seafood, frutos do mar, ok? So, do you have any? Então, o senhor tem algum frutos do mar, né? Any seafood? E agora, então, the waiter is going to answer. Sure, é claro. Lobster é lagosta. Shrimp é camarão, shrimp, ok? Mas a moça então vai entrar na conversa e vai dizer I think I prefer a salad. Então a senhora aqui vai dizer, né? Eu acho, I think, I prefer, que eu prefiro a salad, uma salada. E o garçom então, the waiter, our special today is coleslaw. Então o especial de hoje, né? Our special, o nosso especial, né? Então, mas o prato especial ou o prato do dia deles é o coleslaw. Coleslaw seria então uma salada de repolho. Coleslaw, né? Um repolho picado, é uma salada típica deles lá. Ok? Coleslaw. Então a mulher então vai pedir isso. I want some. Eu quero isso. I want some salad. Please. And you, mister? Então o garçom pergunta, e o senhor? No thanks, I don't want any salad. Então, não obrigado, eu não quero salada, ok? Então, perceberam que a gente usou normalmente o some para fazer frases afirmativas e o any para fazer frases negativas e também para fazer perguntas, ok? E é justamente isso que nós vamos ver aqui então. A gente já tinha visto isso um pouquinho, né, lá atrás, umas 2 aulas atrás, mas eu queria trazer assim para a gente deixar esse conteúdo bem fixado, porque isso é bastante utilizado e não tem um paralelo exatamente igual no português, então por isso que é importante a gente praticar e entender bem essa estrutura, ok? Então olha só, use some in affirmative sentences. Então a gente vai usar o some quando a frase for afirmativa, ok? We need some eggs. Nós precisamos. Some eggs, precisamos de alguns ovos, ou nós diríamos em português, precisamos de ovos, né? Ficaria estranho para nós precisamos de alguns ovos, ok? Mas em inglês sempre, we need some eggs, ok? Or, I want some salad. Eu quero alguma salada. Em português, novamente, a gente não utilizaria esse some, né? Esse alguma aqui no lugar, tá? Então essa é uma estrutura típica do inglês. O paralelo com o português não fica muito bom, tá? Mas só para vocês então saberem. Então, nas frases afirmativas, nós vamos usar então um some. Essa regra é uma regra absoluta? Nunca vai haver o any em frases afirmativas? Não. Nós veremos mais para frente que há casos quando esse some, ao invés de significar algum, significar qualquer, nós também vamos poder usar o any em frases afirmativas, ok? Mas vamos começar passo a passo. Então, a primeira coisa para a gente aprender é, em regra, em geral, para dizer algum, nós então vamos usar o some quando a frase for afirmativa, ok? E agora, então, use any in negative sentences and questions. Então, nós vamos usar o any
em frases negativas e em questões, ok? Mais uma vez, então é uma regra absoluta? Não. É possível também usar o some em algumas perguntas, mas serão perguntas específicas e nós veremos um pouquinho para frente para não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Essa é uma regra geral. Então, sempre que nós tivermos essa ideia de algum ou alguma e for afirmativa, nós vamos usar o some. E quando for negativa ou questões, nós vamos usar o any, ok? Vamos começar por essa regra, vamos nos familiarizar com ela e mais para frente a gente vê as exceções, então, para não confundir, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos, então, do any. We don't need any eggs. Nós não precisamos de ovos, nós não precisamos de quaisquer ovos, né? Poderíamos fazer uma tradução ao pé da letra aqui, que não fica muito bom porque não é uma estrutura comum do português, né? So, we don't need any eggs. Or, do you have any bread? Então seria, você tem algum pão? Nós não perguntaríamos assim em português, né? Apenas, você tem pão? Né? Mas, então em inglês a gente vai então usar o some e o any, ok? É para quando a gente for falar sobre isso que nós veremos na próxima aula, quando o substantivo for incontável ou contável, tiver essa ideia, né, de alguns, né, normalmente um plural, aí a gente vai então usar o some e o any, ok? Vamos praticar um pouco? Ah não, desculpa, eu também trouxe para vocês que a mesma regra vale em geral para derivados de some e any. Por exemplo, aqui eu trouxe dois derivados, ó, something seria alguma coisa e ou someone seria alguém. Então a mesma coisa, anything, anyone, a mesma coisa, alguma coisa, anything, anyone, alguém, ok? Então vale a mesma coisa. A gente vai usar something e someone quando a frase for afirmativa e a gente vai usar anything, anyone quando a frase for negativa. Vamos ver aqui exemplos? I want something to drink. Eu quero algo, alguma coisa para beber. I want something to drink. Ok? Or, there's someone in the bathroom. Então, lembra-se desse daqui, né? Isso aqui a gente está usando bastante, né? There is, there are, né? There is, alguém. There's someone in the bathroom, no banheiro. Então, há alguém no banheiro. Então, se for negativa ou pergunta, a gente, ao invés de usar something ou someone, a gente vai usar o anything or anyone. Examples. Do you have anything to eat? Do you have anything to eat? Você tem alguma coisa, algo para comer? Do you have anything to eat? Or, I don't know anyone here. Eu não conheço ninguém, né? Lá, normalmente eles não usam essa dupla negativa, como nós fazemos no português, né? Se a gente parasse para pensar na lógica do português, então quando eu digo eu não conheço ninguém, significa, lógico, que eu conheço seria alguém, né? Porque ninguém eu não conheço, então eu conheço alguém. Mas em português não tem problema usar essa dupla negativa, é a forma correta. Em inglês não. Então eles diriam, eu não conheço alguém aqui. I don't know anyone here. Eu não conheço alguém aqui. Que seria, logicamente, até mais correto, né? Eu não conheço alguém, ok? Então, sempre, quando for pergunta ou negativa, a gente vai usar, então, tanto o any quanto os seus derivados, ok? Anything, anyone, ok? Joia? Vamos praticar? Vamos praticar um pouco, então? Complete the dialogue. Não, então, quem vai começar dizendo aqui, the girl starts speaking, né? Começa falando. I'm going to the supermarket, né? I'm going, eu estou indo ao supermercado. I'm going to the supermarket. Ela vai perguntar então, você precisa de algo? Você precisa de alguma coisa? So, do you need anything, right? Do you need anything? Por quê? Porque é pergunta. Então a gente vai usar um any ou seu derivado, né? Então nesse caso aqui, alguma coisa. Você precisa de algo, de alguma coisa? Do you need anything? The boy answers. I know I need. Então, I know, eu sei que eu preciso. I know I need. Eu sei que eu preciso de alguma coisa, né? Eu sei que I know I need something. Lembra-se, então, na pergunta anything e agora, então, na resposta something, porque é afirmativa. Eu sei que preciso de alguma coisa. I know I need something. But I don't remember what it is. Mas eu não me lembro o que é. I don't remember what it is. Então eu preciso de algo, mas eu não me lembro o que é. Então agora a menina então vai perguntar, né? The girl asks, do you need eggs?
Se a gente traduzisse isso aqui já para o português, né, vejam qual que é um dos grandes problemas da tradução. Já apareceria uma frase correta. Ó, do you need eggs? É possível falar assim em inglês? É. Mas normalmente nós vamos então acrescentar o que aqui? O any, não é isso? Do you need any eggs? Você precisa de alguns ovos? Do you need any eggs? E ele vai dizer, no, I don't need, e aqui, any or some? Essa frase está na negativa, né? I don't need, eu não preciso. I don't need any. Então, outra coisa importante da gente ver, olha só, quando a gente já tiver citado qual é a coisa, ou, né, o objeto que está em discussão aqui, no caso aqui seriam ovos, né, eggs, não precisa depois, quando a gente utilizar o any ou some, tá, ambos, não precisa sempre colocar depois, você pode omitir, não tem problema, olha só, I don't need any, eu não preciso de nenhum, nós traduziríamos em português, né, de nenhum ovo, ou de nenhuns ovos, né, I don't need any, ok? I know that we need bread. A mesma coisa, né? Em português já estaria correto, né? Eu sei que, I know that, eu sei que, nós precisamos, we need bread, nós precisamos de pão. Então a gente vai dizer o que? Está na afirmativa, we need some bread, some bread. Na próxima aula, nós veremos também que esse substantivo aqui, bread, que é pão, ele é um substantivo incontável, ok? Pão em inglês é incontável. Eu não posso dizer one bread, two breads. Okay? This is incorrect. Existe uma outra forma para se contar os pãezinhos em inglês, tá? Mas isso aí a gente vê logo nas próximas aulas, tá bom? Então, I know that we need some bread. Eu sei que nós precisamos de algum pão, de pão, ok? That's right, bread. É isso mesmo, that's right, está correto. Pão. Então, vamos fazer, let's make, ok? Let's é vamos, né? Tipo, let's go, vamos. So, let's make, vamos fazer sanduíches. Vamos fazer o quê? Alguns sanduíches. Some sandwiches, because it's in the affirmative form. Let's make some sandwiches. Ok? E ele vai então perguntar, do we have cheese? Nós temos, do we have queijo? Nós temos any cheese, né? Do we have any cheese? Então a gente vai usar o any porque é pergunta. Do we have any cheese? Nós temos algum queijo? No, we don't have. De novo, lembra? Olha só, negativa e eu posso omitir queijo agora, né? Já ficou subentendido. We don't have any. We don't have any. Negativa, a gente usa o any. We don't have any. Let's buy. Então, let's buy, vamos comprar. Vamos comprar algum queijo. Let's buy some. Let's buy some, porque está na afirmativa, ok? Então foi isso, pessoal. Então nessa aula de hoje nós aprendemos, na verdade nós fizemos uma revisão, né, do some e do any, vimos com um pouquinho mais de calma e vimos que os derivados deles, someone, something, anyone, anything, funcionam da mesma forma, né? A gente usa o some e os seus derivados na afirmativa, o any e seus derivados na negativa e para perguntas, ok? Então, na próxima aula, nós veremos alguns substantivos, vamos aprender a fazer alguns plurais e vamos entender a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis em inglês, ok? Espero vocês lá. Thanks for watching. See you next class.